Passaremos então a palavra ao Dr. Pedro Daniel Faria Marques, padre da Arquidiocese de Braga, que terminou em 2021 a licenciatura canónica em História da Igreja, com a tese Instaurare Omnia in Cristo, a mobilização católica no Episcopado Bracarense de Dom Manuel Vieira de Matos, 1915-1932. Desde essa data, e nesta mesma Pontifícia Universidade Gregoriana, é doutorando em História da Igreja, e, entretanto, cursou Arquivística Moderna e Contemporânea na Escola de Arquivística e Paleografia do Vaticano, e foi bolseiro Fernão Mendes Pinto, a mesma bolsa atribuída pelo Instituto Camões, no âmbito do protocolo com o Centro de Estudos de História Religiosa, para investigação junto dos arquivos da Santa Sé. As fontes arquivísticas vaticanas que consultou compreendem o período histórico que vai desde o ano de 1861 ao ano de 1933, tendo compulsado particularmente as secções arquivísticas referentes a Portugal. Daí a sua intervenção se debruçar, nesta tarde, sobre a relevância do arquivo da Nunciatura em Lisboa para a análise do episcopado de Dom António Vieira de Matos, ou de Dom Manuel Vieira de Matos, peço desculpa, desde 1899 a 1932. Palavra. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Saúdo todos os presentes aqui na sala, na Pontifícia Universidade Gregoriana e também em Lisboa, no Centro de Estudos de História Religiosa, e a todos os que nos seguem online. Vou tentar ser muito breve, porque o tempo avança e não quero ser demasiado chato ou repetitivo, ou repetir coisas que já tenham sido ditas anteriormente. O tema da minha partilha tem a ver, como dizia o Dr. José Luís Pombal, tem a ver com a pesquisa que eu fiz no Arquivo Apostólico, inserido na Bolsa Fernão Mendes Pinto, em colaboração com o Centro de Estudos de História Religiosa, sobre a documentação do Fundo do Arquivo da Nunciatura de Lisboa, referente a várias investigações que estavam em curso no Centro de Estudos e também relativamente à minha, particularmente, que é sobre Dom Manuel Vieira de Matos. Estou a fazer o meu doutoramento aqui na Pontifícia Universidade Gregoriana, sob a orientação do Padre Dr. Nuno da Silva Gonçalves, a quem saúdo, que creio que também nos segue. E o tema da minha tese é Instaurare Omnia in Cristo, dimensões do Episcopado Dom Manuel Vieira de Matos entre monarquia, república e ditadura, 1899-1932. Assim, e partindo para a partilha que gostaria de fazer, a pesquisa que realizamos no Arquivo Apostólico Vaticano nasceu então dos estudos em âmbito de doutoramento sobre o Episcopado Dom Manuel Vieira de Matos. Este arcebispo português nasceu a 22 de março de 1861 em Poiares da Régua, nas margens do Douro. Aos 7 anos ficou órfão de pai e, após ter completado os primeiros estudos, parte para a cidade metropolita de Braga como aluno interno do Seminário Diocesano. Em 1879 começou os estudos de teologia. Em 1882, já subdiácono, regressa a Lamego, que entretanto passara a ser a sua diocese após a revisão das circunscrições eclesiásticas efetuada em setembro de 1882, no seguimento da bula de Leão XIII, Gravissimum Christi. Na diocese lamecense, Dom Vieira de Matos dedicou-se à formação dos candidatos ao sacerdócio, foi ordenado diácono em 21 de maio de 83 e sacerdote a 22 de setembro do mesmo ano, partindo para Coimbra em 1855 para completar a sua formação na Faculdade de Teologia. Em 1890, 5 anos depois, é apresentado pelo governo monárquico ao Cabildo da sede de Viseu, onde como cônego exercerá um fecundo ministério pastoral, especialmente dedicado à imprensa católica, à catequese e aos movimentos católicos. Após 9 anos como cônego em Viseu, em 1899 foi nomeado arcebispo de Mitilene e vigário-geral do Patriarcado de Lisboa, com 38 anos, e tornou-se um ativo colaborador do patriarca Dom José Sebastião de Almeida Neto, especialmente nos setores da catequese, apostolado social e movimento operário. O episcopado egitaniense deste prelado começou em 1903, quando foi nomeado pelo Papa Leão XIII para arcebispo-bispo da Guarda. E, nos seus 12 anos de extensão, o seu episcopado conheceu várias fases. Uma primeira, empenhada na reconstrução da diocese e das suas estruturas humanas e materiais. Uma segunda, assinalada pela perseguição política e religiosa, desencadeada pela instauração da República em Portugal, e especialmente após a publicação da Lei de Separação a 20 de abril de 1911. Foi expulso do Distrito da Guarda, posteriormente expulso do de Castelo Branco, acabou por ser detido no quartel do Carmo em Lisboa em novembro de 1914
e foi na prisão que recebeu a nomeação para a sede primacial bracarense. Entre os anos de 1915 e 1932, desenrolou-se a última etapa do episcopado do arcebispo Vieira de Matos, na cidade dos arcebispos, onde continuou a desenvolver uma forte ação de mobilização do catolicismo e reforma das estruturas arquidiocesanas. Assim, este breve percurso biográfico permite-nos ilustrar a complexidade da vida deste prelado, mas também a instabilidade política e social do contexto em que viveu. E se os traços essenciais da sua biografia já foram fixados em pretéritas publicações, o nosso campo de análise pretende ser um pouco mais alargado, lançando-nos no estudo não apenas da personalidade, mas também do seu contexto social, os âmbitos da sua participação eclesial e política, o alcance das suas iniciativas, onde procurou apresentar-se como o protagonista. Assim, a nossa pesquisa desenrolou-se em primeiro lugar no Arquivo Apostólico Vaticano, particularmente no fundo do Arquivo da Nunciatura em Lisboa, no arco cronológico entre 1899 e 1932, correspondentes aos anos do Episcopado de Vieira de Matos. As linhas temáticas da nossa investigação foram a importância da formação do clero, a educação integral das crianças, a mobilização dos leigos para uma renovada presença católica no espaço público na Diocese da Guarda e na Arquidiocese de Braga, especialmente após os efeitos da Lei de Separação. O papel decisivo dos congressos católicos realizados na Diocese da Guarda e na Arquidiocese de Braga, entre os anos de 1913 e 1932, como instrumentos cruciais na afirmação do reinado social de Jesus Cristo e na promoção de uma renovada militância católica. E também investigamos outras temáticas relevantes para investigações em curso no Centro de Estudos de História Religiosa, como a criação da Diocese de Vila Real e as reuniões episcopais em Portugal na passagem do século XIX para o século XX. Assim, o momento histórico de Portugal correspondente à priorização da nossa análise foi um ciclo de profundas alterações político-sociais. O fundo do Arquivo da Nunciatura Apostólica de Lisboa reveste-se uma singular preponderância para se interpretarem e contextualizarem as comunicações entre o Estado português em 3 regimes distintos, a Santa Sé e o Episcopado Lusitano. São 34 anos que testemunham a queda definitiva de uma monarquia com quase 800 anos de história, a erupção de uma das primeiras repúblicas a surgir em contexto europeu e a instauração de uma ditadura militar que anteciparia o Estado Novo de Salazar. Ainda que entre os anos de 1910 e 1918 as relações diplomáticas entre a Santa Sé e Portugal estivessem interrompidas, é de salientar a ação discreta e eficaz do encarregado de negócios da Santa Sé, Benedetto Aloísio Mazella, que foi fundamental para a labuta insistente da Igreja Portuguesa no contexto da agitação provocada pela Lei de Separação, tal como já tinha feito o seu tio anteriormente. Para o nosso trabalho, assumiu uma especial importância a consulta da correspondência da Nunciatura com os vários prelados nacionais, que permitiu identificar consonâncias e dissonâncias entre os vários líderes da comunidade católica nacional, as atas das reuniões episcopais, que serviram também de base a trabalhos importantes de outros investigadores do Centro de Estudos, como o Dr. Paulo Alves, que apresentou recentemente o seu doutoramento, ajudaram-nos a identificar os pontos de força onde os bispos portugueses pretendiam fundar a ação e, posteriormente, reação aos desafios que o contexto social e político lhes impunha. Neste sentido, é importante o cruzamento da informação que se foi recolhida no fundo do Arquivo da Nunciatura de Lisboa com outros fundos do Arquivo Apostólico, como o da Sagrada Congregação Consistorial, da Sagrada Congregação do Concílio e as rúbricas da Secretaria de Estado. A leitura de todos estes documentos, combinada com a historiografia já publicada e outras fontes dos arquivos nacionais, permitem-nos identificar com alguma clareza os processos de acelerada secularização da sociedade portuguesa, combinada com uma crescente laicização das estruturas políticas, um enfraquecimento progressivo do regime monárquico causado pela crise económica e política em que o país se encontrava e que potenciava uma crescente onda de saturação e insatisfação que os republicanos souberam orientar contra as instituições políticas e religiosas daquele tempo. Nas palavras de José Miguel Sardica, no período da Belle Époque, Portugal vivia um ambiente geral de erosão da legitimidade e de confronto e contestação, e nada se resolveria sem que os portugueses se reinventassem, e para isso necessitavam de uma nova identidade nacional que a fina capa da monarquia constitucional parecia já não conseguir fornecer. Assim, Portugal entra no século breve, envolvido na Grande Guerra no palco externo e imerso na chamada questão religiosa no plano interno.
O Fundo da Nunciatura de Lisboa ajuda-nos a ilustrar a complexidade deste período através das instruções enviadas aos vários representantes pontifícios em Portugal, assim como os relatórios que estes enviavam permanentemente à Secretaria de Estado. Na verdade, o período da Primeira República Portuguesa, através da leitura destes relatórios, mostra-nos que não havia apenas uma fratura entre a Igreja e o Estado, mas dentro da própria Igreja, os católicos dividiam-se em múltiplas sensibilidades, uns que pretendiam o retorno à monarquia, outros que se alinhavam com o Rallimão de Leão XIII, que Bento XV propôs à Igreja Portuguesa em 1919. Ao mesmo tempo, a Santa Sé acompanhou com muito interesse a formação de um partido político que defendesse os interesses dos católicos portugueses em âmbito parlamentar. Além disto, foi importante a nomeação de novos prelados para várias das sedes episcopais entretanto vagas, como era o caso de Braga. E se para o governo este processo não constituía, pelo menos aparentemente, uma situação com grande impacto na sua governação, para a Santa Sé revestia-se de uma enorme importância, dada a necessidade de reconfigurar a presença da Igreja em Portugal após a tempestade provocada pelas pensões aos membros do clero, as associações cultuais, a nacionalização de muitos bens eclesiásticos, entre outras medidas. Apenas a título de exemplo, a nomeação de Dom Manuel Vieira de Matos para Braga ocupou algumas reuniões da Congregação para os Assuntos Eclesiásticos Extraordinários, que foram secretariadas por Eugênio Pacelli. Neste sentido, tornou-se indispensável o acesso ao Arquivo Histórico da Secretaria de Estado, a secção para a relação com os Estados e organizações internacionais, no fundo, a Afário Ecclesiastis Extraordinário, onde foi possível constatar que a referida congregação não se preocupava exclusivamente com as questões de foro estritamente político na relação entre Santa Sé e Portugal. Consultando a expositio das diversas reuniões desta congregação, acerca da situação da Igreja em Portugal entre 1899 e 1932, encontramos como temas predominantes, além dos políticos, a difícil situação das dioceses portuguesas no final da monarquia, as consequências da lei de separação e a situação dos bispos, a preocupação com a fundação do Partido Católico que defendesse em sede parlamentar os direitos e interesses dos católicos e da Igreja, e a questão relativa à situação da imprensa católica em Portugal, também ela muito dividida. A importância da formação estava também na base da criação de novos movimentos e associações, como os centros de catequese e o Corpo de Scouts Católicos Portugueses. Assim, no referido fundo dos Afário Ecclesiastis Extraordinário, encontramos os primeiros esboços dos pedidos do Episcopado Lusitano para a criação de uma Universidade Católica em Portugal, já nos finais dos anos 20. No entanto, a persecução deste desejo de uma renovada formação exigia igualmente uma reorganização territorial e geográfica de algumas realidades mais complexas, como foi o caso da Arquidiocese de Braga em 1922. A sua enorme extensão tornava muito difícil a concretização de uma ação pastoral centralizada e eficaz, pelo que a criação da Diocese de Vila Real em 1922, como já tinha acontecido com a de Leiria, restaurada em 1918, é um dos sinais de uma renovação estrutural que se exigia. Por fim, e regressando novamente ao Arquivo da Nunciatura Apostólica em Lisboa, salientamos ainda as grandes cerimónias e celebrações que se realizaram em Portugal, especialmente a partir dos anos 20 do século passado, indispensáveis à formação de uma nova geração de católicos. Num arco cronológico de 17 anos, entre 1915 e 1932, realizaram-se em Portugal 28 congressos católicos diocesanos com diversas temáticas, sendo 15 deles realizados em Braga, mais de 50%. No mesmo período, realizaram-se em território nacional 28 congressos católicos nacionais, dos quais 10 em Braga. Com o abrandamento da conflituosidade entre a Igreja Portuguesa e os sucessivos governos republicanos, e com a chegada de um novo regime político em 26, o episcopado compreende a força agregadora e as potencialidades de uma sociedade de massas, e não desperdiça a oportunidade que lhe é concedida para a realização de grandes eventos aglomeradores de multidões, com acentuado efeito comunicativo, e que contribuíram para que o catolicismo recuperasse o seu lugar no espaço público. Neste sentido, consultámos e analisámos também diversos congressos católicos nacionais e diocesanos, realizados particularmente em Guarda e em Braga, sob a orientação de Vieira de Matos, no período já citado. Percorrendo o fundo documental da Nunciatura Apostólica em Lisboa, foi-nos possível identificar ainda uma vasta documentação que nos propicia verificar a importância destes eventos e o modo otimista e auspicioso com que a Santa Sé os abençoava e promovia. Ao mesmo tempo, individuámos na documentação
a apresentação do Santuário do Sameiro como forte espaço de celebração e exaltação do Portugal católico, mas apenas até à eclosão do Santuário da Cova da Iria, que paulatinamente ocupará o lugar de principal santuário nacional. Em conclusão, neste sentido, os arquivos da Santa Sé, especialmente o Fundo do Arquivo da Anunciatura Lisboa e o Arquivo da Congregação dos Assuntos Eclesiásticos Extraordinários, são precípulos para a análise da complexidade desta época marcada por fortes transições políticas, sociais e religiosas. A documentação conservada nestes espaços, conjugada com tantas outras fontes e investigações em âmbito nacional, são uma janela privilegiada para se considerar o processo de reorganização da vida religiosa coletiva em Portugal nos anos seguintes à fase do terror da Primeira República Portuguesa. E, ademais, para enquadrar os esquemas retóricos e semânticos que dominavam as comunicações e os grandes eventos religiosos, que iam reocupando o espaço público e criando um importante e forte sentimento de militância entre os católicos. Em suma, o Episcopado da Manuel Vieira de Matos atravessa uma das fases mais aceleradas de transição política e social na história de Portugal, e a consulta dos arquivos romanos, numa linha de complementaridade com os arquivos nacionais e diocesanos, dos quais já se fizeram vários estudos, permite uma revisitação das fontes, novas problematizações e o aparecimento de renovadas questões que nos ajudam a assimilar com maior profundidade este momento histórico. Por outro lado, a partilha destes dados com o Centro de Estudos de História Religiosa e a realização de iniciativas como a que testemunhamos hoje é a certeza de que a ciência histórica no âmbito da história religiosa só tem a beneficiar com o diálogo e a reflexão em conjunto numa rede cada vez mais aberta e interdisciplinar que nos permita uma análise mais penetrante e esclarecida sobre o passado. Porque, na verdade, o passado já não é modificável, mas a compreensão que temos dele, sim. E a emergência de novas questões e reflexões contribuirá positivamente para este caminho. Muito obrigado.